RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Nos meus primeiros discursos fui enunciando algumas preocupações, as quais aqui reitero, como a necessidade de uma justiça mais célere e mais próxima do cidadão, a dignificação dos tribunais judiciais, mormente melhores condições de trabalho aos magistrados e funcionários judiciais e que repercutiria necessariamente em prestação de um bom serviço ao cidadão. Nesta ordem de ideia, já muito foi feito. Restauramos o Tribunal da Primeira Instância e o Palácio da Justiça. Reorganizamos o pessoal afeto às secretarias judiciais, uma vez que mais de 90% dos funcionários e técnicos trabalhavam há cerca de 20 anos sem promoções na carreira, o que criava desmotivação no seio dos serviços e influenciava negativamente no desempenho dos quadros. Promovemos todos os funcionários judiciais. Repito, promovemos todos os funcionários judiciais. Entre secretários judiciais, escrivães adjuntos, oficiais de diligências e escriturários. Relativamente aos funcionários que chefiam as secretarias, foram duplamente promovidos, passando de escriturários a escrivães adjuntos e de escrivães adjuntos a escrivães. E, em sequência, apesar das dificuldades de ordem financeira, abrimos cursos de formação e ingresso para novos funcionários judiciais, seguidos de estágios de formação e capacitação. Primeiramente para 50 formados em 2022 e depois para 60 formandos em 2024, com o intuito de apetrechar as secretarias judiciais com recursos humanos à altura das necessidades dos serviços, uma vez que muitos quadros antigos emigraram para demais instituições públicas e privadas do país em busca de melhores salários e outros para o estrangeiro. É triste estarmos a formar quadros grátis, com grandes dificuldades financeiras, que depois dispersam-se por deficientes salários que se fazem nos tribunais judiciais. Senhor Primeiro-Ministro, deixo ali um apelo que temos 60 estagiários que precisam de ser enquadrados. A Senhora Ministra da Justiça, muito obrigado pelo carinho e dedicação. Para cumprirmos esse desiderato, precisamos fazer enquadramento desses funcionários. Relativamente ao enquadramento de novos juízes de direito e os juízes conselheiros, quanto aos conselheiros, abrimos o concurso em que foram enquadrados 3 juízes conselheiros, precisando ainda de enquadrar mais juízes conselheiros, uma vez que, em vez de 8 juízes, temos apenas 4. Quanto aos juízes de direito, em 2023 a 2025, foi aberto 3 concursos para juízes de direito de terceira classe. No primeiro foram selecionados 10 candidatos que, por força
da pressão do poder político de então, em clara interferência na competência do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, atropelando o princípio de separação dos poderes e condicionando o Conselho Superior a não homologar o referido concurso. O segundo concurso não resultou em nenhum vencedor. E o terceiro, com aprovação de apenas 2 concorrentes, embora o concurso tivesse sido para 12 lugares. Recorde-se que um dos motivos que fez com que houvesse pressão do governo anterior eram as notas baixas, entre 11 a 12 valores obtidos pelos concorrentes. Anteriormente, os concursos para a seleção de magistrados eram feitos tendo em conta a aprovação daqueles que concorriam para serem juízes. E esses concursos são concursos muito exigentes que se fazem nos Estados democráticos. Como tal, normalmente as notas obtidas dificilmente são notas altas. Basta ver os concursos que foram feitos tanto no Ministério Público como nos tribunais, as notas gravitaram sempre entre 10 a 13 valores. Tanto mais que as notas obtidas no último concurso, o último que acabou de ser feito há 3 semanas, para juízes de direito de terceira classe, a nota obtida foi de 11,2 para os 2 concorrentes que aprovaram. Minhas senhoras e meus senhores, durante o ano judicial fim, prosseguimos com a nossa missão de dignificar os tribunais. Ainda na semana passada, registramos um apreço, o regresso dos funcionários e magistrados às instalações do Tribunal de Primeira Instância de Água Grande, no Palácio de Justiça. Edifício que se encontra remodelado, comportando todas as condições para melhor prestação de serviço. Para tal, agradecemos ao anterior governo e ao anterior governador do Banco Central, Dr. Américo Ramos, por terem disponibilizado o edifício do Banco Central, sítio na Praça da Independência, onde funcionou durante o tempo da obra o Tribunal da primeira Instância. Os nossos agradecimentos. Caros convidados, está em curso o processo de modernização dos tribunais. Agradecemos que seja priorizado a revisão das leis que compõem o pacote legislativo do sistema judicial, pelo que reclamamos, Sra. Presidente da Assembleia, alguma celeridade neste processo. Agradecemos igualmente que revoga a famosa lei interpretativa, a Lei PUM, que veio condicionar sobremaneira o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça, excluindo a intervenção dos juízes conselheiros jubilados nos processos. Sonegando a justiça ao povo de Santo Tomé e Príncipe. Devem ser restaurados todos os direitos que foram retirados aos juízes conselheiros jubilados, para que possam voltar a ter a intervenção nos processos e socorrer sempre que há impedimentos por parte dos juízes que estão no ativo. As leis são gerais e abstratas e não direcionadas a pessoas individuais e concretas. Anima-nos, pois, o desejo de criar em São Tomé e Príncipe um sistema judicial robusto, versátil e eficiente, que concretize a realização da justiça de forma célere e equitativa, com recursos humanos qualificados em número suficiente, com recursos tecnológicos moderníssimos e aptos para uma melhor e proativa dinâmica processual,
concretizando a premissa constitucional da nossa autonomia, independência financeira e patrimonial, no âmbito do Estado de Direito democrático que nós somos. A modernização administrativa, o reforço e a concretização da nossa autonomia financeira são conquistas que não podem ser perdidas. Temos que caminhar em sentido positivo e ascendente, e não no sentido negativo e descendente. Minhas senhoras e meus senhores, caros convidados, por esta ocasião da abertura do novo ano judicial, apraz-me apresentar em breve síntese a movimentação processual dos tribunais judiciais, conforme os dados estatísticos, de acordo com o levantamento efetuado junto das secretarias judiciais dos tribunais, do qual este serviço teve acesso. No ano 2024 para 2025, transitou um total de 880 processos de natureza diversa. Em 2024, entraram 4.787 processos, dos quais 3.083 penais e 1.704 cíveis. Somando os transitados e bem como os entrados, a movimentação processual de 2024 atingiu uma cifra de 5.667 processos. Da totalidade dos processos movimentados em 2024, as secretarias judiciais registraram 5.667, com conclusão ao gabinete dos magistrados, dos quais resultaram em 3.715 com despachos de meros clientes e ficando 2.048 processos pendentes, que culminou com 772 processos findos, sendo que 524 por sentenças e acordos. Na área inspectiva, foi realizada uma inspeção ordinária direcionada aos magistrados judiciais, inspeção essa que foi concluída e submetida ao Conselho Superior de Magistrados Judiciais, que procedeu à sua apreciação, homologação e atribuiu a cada magistrado inspecionado a respectiva nota final. No âmbito disciplinar, foram realizados 6 inquéritos, mandados instaurar pelo Conselho Superior de Magistrados Judiciais, sendo que todos tiveram o desfecho final. Minhas senhoras e meus senhores, não se pode falar em justiça sem abordar um dos mais graves flagelos que assola a nossa sociedade, que é o aumento alarmante dos casos de abuso sexual de menores. Esta realidade cruel e perturbadora exige uma resposta firme, eficaz e imediata. O abuso infantil é uma violação inaceitável dos direitos fundamentais das crianças, seja físico, psicológico, sexual ou fruto da negligência. Qualquer forma de violência compromete irremediavelmente o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Por isso, a nossa resposta deve ser contundente e abrangente, visando as prevenções gerais e especiais para pôr cobre a este flagelo. Os tribunais têm assumido um papel crucial na responsabilização e condenação dos infratores, refletindo um avanço significativo no combate aos crimes sexuais contra menores. Nos últimos tempos, temos assistido a um endurecimento das penas, demonstrando um compromisso efetivo com a proteção das vítimas e a punição exemplar dos infratores. Um dado que ilustra essa mudança é que aproximadamente 40% dos reclusos na cadeia central
foram condenados por crimes de natureza sexual, evidenciando um reforço da atuação judicial nesta matéria. A recente revisão do Código Penal, Lei 15/2021, representou um avanço fundamental, mas há muito que fazer. O combate ao abuso infantil não se esgota apenas no fortalecimento da legislação. É necessário implementar medidas preventivas, eficazes, promover a sensibilização social e garantir uma resposta institucional ágil e integrada. Concluo reafirmando que a justiça não é uma abstração distante, mas uma força viva que molda e transforma a sociedade. Como operadores de direito, somos guardiões dessa força e é nosso dever garantir que ela continue a promover igualdade, dignidade e esperança. Que este ano judicial seja não apenas um período de trabalho árduo, mas também de transformações significativas que beneficiem toda a sociedade. Muito obrigado, bem-aja a todos. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer, com tarifas a partir de 5.225 dobras, equivalente a 204 €, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrónico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.